Olá, eu sou a Dé Martini, consultora de imagem e colorista há mais de 15 anos e fundadora da plataforma Resolva Meu Look. A coloração pessoal tem como base ressaltar e favorecer as suas cores naturais. Essa cartela não é para ser um problema, e sim um guia para te ajudar na hora de fazer compras mais assertivas, tanto na roupa, quanto na maquiagem, quanto nos acessórios. Além disso, a cartela de cor pode te guiar na coloração do seu cabelo. E aqui a gente sempre vai pensar na harmonia. A gente vai harmonizar o seu cabelo junto com as cores que o Papai do Céu te deu. Mas, se você quiser pintar o seu cabelo de pink, azul, vermelho, amarelo, se joga. Até porque o seu gosto pelas cores tem muito a ver com o seu estilo pessoal. Lembre-se sempre que a coloração pessoal é um autoconhecimento. Abuse das cores que te favorecem, mas nunca se prive de usar uma cor que você gosta. Se a sua cartela de cor foi um amor à primeira vista, que máximo! Eu tenho certeza que ela vai te trazer muita felicidade. Mas, se você for que nem eu, quando recebeu a cartela não se identificou tanto com as cores, vem comigo que eu vou te contar alguns truques. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Primavera Brilhante, a sua cartela é o xodó de todas as consultoras do Resolva. Todo mundo que ama a cor amaria ser Primavera Brilhante. Então se sinta muito lisonjeada porque a sua cartela é a mais querida do mercado. Eu vou te contar como que surgiu a sua cartela e quais são as características principais. Quando a gente pensa no método sazonal expandido, que é o método que a gente trabalha na coloração pessoal, esse método ele tem a base nas cores das estações. Então, a gente pensa na estação primavera. É a estação mais colorida, com mais profusão de cores, é a estação mais vibrante. E a sua cartela ainda tem um sobrenome que é o brilhante. A gente tem 3 primaveras, a clara, a quente e a brilhante. E a sua ganha de brilho, ganha de saturação, ganha de intensidade. É uma cartela muito viva, muito linda. É para as amantes de cores ficarem felicíssimas e para quem tem medo de cor, você vai aprender a amá-la. Agora eu vou te explicar como é que funciona a sua cartela. Como o seu sobrenome é brilhante, as cores que estão na sua cartela são cores muito vivas, muito intensas. E aqui eu sugiro, sempre quando você tá começando a se apaixonar pela cartela, porque no final a gente se apaixona. Se tá com medo ainda de ousar muito, comece com as primeiras cores da cartela, que são cores mais fáceis pra gente inserir no nosso dia a dia e depois você vai evoluindo. Na sua cartela, a gente vai ter muitas cores com mais pigmentos amarelos, porque é uma cartela, uma estação mais quentinha. E aí a gente vai ter tanto os amarelados, um pouco rosados, sempre pensando nos quentes, bastante laranja, vermelho, e aqui no final vocês conseguem ver que o violáceo, o azul e o verde são cores mais amareladas, e são cores que a gente não tem tanto no mercado, mas são cores que quando você achar, você tem que agarrar, porque elas são maravilhosas e elas ficam lindas em você. Não é todo mundo que fica bonita com esse verde, ele é seu. O mais legal é que na sua cartela você tem mais de 100 opções de tonalidades de cor. E quando você pensa numa filipeta aqui, você fala assim, ai Dedé, é tudo o mesmo tom. Não é não. Quando a gente fecha aqui a do meio, você vê que tem bastante diferença. Aqui, bem na pontinha, aqui embaixo, a gente vai ter as cores mais saturadas. E para cima vão ser as cores mais claras. Por isso que é importante, se você está começando a entender sua cartela, conhecer ela, quando você for sair às compras, levá-la em mãos, porque daí você consegue se acostumar com as cores e também a se sentir mais segura na hora da compra. Além das cores principais da sua cartela, eu deixei para vocês como combinar as cores. O que acontece? As minhas clientes antigamente ganhavam a cartela de cor, comprava uma peça e falava assim, Dedé, só combino com preto, branco e cinza. Gente, não! Vamos combinar cores dentro da cartela. Então, eu usei a nossa ferramenta que a gente usa muito na coloração pessoal, que é o círculo cromático. Eu combinei as cores dentro da sua cartela para você já, em 3 combinações, complementares, análogas e tríades. As complementares e as análogas são mais fáceis, são combinações de 2 cores. A tríade é um pouco mais difícil, é quando a gente combina 3 cores. Não começa pela de 3 cores, começa com a de 2 cores. E eu quero que vocês entendam como é que funciona isso aqui. Não quer dizer que vai ser blocado, eu tenho uma blusa dessa cor, eu vou colocar uma calça dessa cor. Não, você pode combinar
uma blusa com acessório, você pode combinar com cinto, com sapato, você pode blocar as cores, mas você também pode combinar tanto nos esmaltes quanto na maquiagem, que são as nossas últimas folhinhas da nossa cartela, que a gente tem as cores que mais favorecem vocês na maquiagem. Vamos começar com o lápis, que é o da sua cartela. Gente, como a sua cartela é uma cartela muito brilhante, vamos usar e abusar das cores intensas. Então eu deixei as cores mais diferentes pra gente pensar em delineador, em lápis. E o que eu acho legal é, a sua pele é mais amareladinha, porque você tá numa estação mais quentinha. Então eu aposentaria aquele lápis preto e focaria no colorido. Até porque se você não quiser comprar uma roupa, né, investir numa peça de roupa, investe num delineador que é mais acessível e você já começa a ver a diferença. Caso você não seja a garota das cores, aposta no marrom que não tem erro. Depois eu deixei para vocês uma seleção de batons. Claro, gente, é muito pouca seleção para quantidade de cores que vocês têm aqui. Vocês podem usar todas essas cores aqui para batom, claro, os rosados, os avermelhados, alaranjados. Esses daqui são os que eu acho que funcionam muito bem na sua beleza. Vamos pensar nos batons, mas sempre com uma diquinha, tá? Sempre com um senão. Vamos pensar nos batons e vamos pensar também na finalização do batom. A sua cartela é brilhante, então a finalização do batom, então ele deve ter uma cobertura brilhante também. Ai, não vou poder usar mate? Poder você pode, mas você vai ficar mais bonita com uma finalização brilhante. Na hora do blush, a gente vai pensar sempre no douradinho também, então a gente vai para um terracota e não para um rosado. Até um pêssego funciona super bem. Já as sombras, eu deixei vocês com umas opções de sombras coloridas. O que acontece? Quando a gente pensa em sombra colorida, às vezes dá um pouco de medo. Mas se você quiser começar com algo diferente, eu sempre indico para as primaveras as sombras corais, que funcionam super bem. Já para o cabelo, eu deixei algumas opções de tom de cabelo. O que eu queria indicar é que, tanto para as cores quanto para a cor de cabelo, a gente sempre vai pensar em harmonia no nosso método sazonal expandido na coloração pessoal. Então, aqui a gente pensa sempre na harmonia da sua cartela e das cores que tem em você. Eu digo e indico respeitar sempre a cor que você tem, o contraste, né? Mas se você quiser mudar essa cor, não tem problema nenhum. O que eu acho que é importante é que, como o seu cabelo é um cabelo que vibra, já é um cabelo um pouco mais brilhante, eu acho legal ou você deixar sempre a raiz, né? Respeitar essa raiz, ou se você quiser tingir o cabelo, fazer luzes, a gente sempre vai para um dourado. Rola um ruivo? Rola e rola super bem. E para fechar com chave de ouro, obviamente, joias e acessórios, a gente vai indicar para você os banhos dourados, tanto escuro quanto claro, o bronze e o cobre também funciona super bem. E para fechar, eu quero indicar para vocês algumas pedras preciosas, se vocês quiserem investir em joias eternas no guarda-roupa. Turquesa, coral, peridoto e citrino. Agora que eu já te dei todas as dicas de como usar e abusar da sua cartela, eu quero deixar um recadinho final. Não se esqueça que você pode e deve usar todas as cores, independente dela estar na sua cartela ou não. Caso uma cor que você ama não está na sua cartela, eu vou te dar alguns truques para você usá-la sem peso na consciência. Abuse da maquiagem com as cores que te favorecem. Outro truque seria que seu cabelo ficasse solto, sendo a sua moldura, porque a cor absorve a luz e reflete. Você sabe disso que você fez o teste. Então, quando ela reflete, se a gente tem o cabelo solto, ele moldura o nosso rostinho e isso ameniza o efeito da cor negativa. Se a peça for na parte de baixo, maravilhoso, use e abuse. A parte de baixo não tem problema, gente. A coloração pessoal, a tua cartela de cor, é sempre pensada daqui pra cima, porque é quando a cor reage à luz, né? Então, se tá na parte de baixo, maravilhoso. E se tiver na parte de cima, Dedé, não tem problema nenhum. Você tem que abusar de decote. Por quê? Quando a blusa não tem decote, aqui ela fica pertinho do teu rosto, então ela vai dar um efeito um pouco mais negativo. Se a peça tiver um decote, vai ser melhor para você. Você vai ter mais pele à mostra e a cor vai estar mais distante do seu rosto. Se você quiser ter as cores da sua cartela sempre em mãos, baixe o app do Resolva. Lá você consegue acessar a sua cartela de cor digital.
E para facilitar ainda mais suas compras, lá você encontra uma seleção incrível de maquiagem da sua cartela. A cartela de cores mudou minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Se você for postar um look com as cores que estão na sua estação, use a hashtag abaixo para você conseguir inspirar outras pessoas que têm a mesma cartela que a sua. Espero vocês coloridos por aí. Beijos!